Olá, queridos amigos. É um prazer estarmos com vocês aqui novamente. E nós estamos dando continuidade aos nossos estudos de André Luiz, hoje abordando o capítulo 11 do livro Nosso Lar. É um livro que nos traz uma quantidade enorme de ensinamentos, embora tenha sido o primeiro livro da coleção André Luiz, mas ele traz tantas informações interessantes sobre o mundo espiritual que não é só propriamente a descrição dos detalhes da colônia Nosso Lar, não. Fala muitas coisas referentes ao mundo espiritual, do relacionamento do mundo espiritual com o mundo dos encarnados, do trabalho de extraordinário valor que os mentores espirituais têm de ajudar aos sofredores do umbral e aos sofredores encarnados, da organização do trabalho do bem. Então, muita coisa assim útil para todos nós meditarmos e que também possamos colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos relacionamentos com nossos familiares, nossos entes queridos, no nosso ambiente de trabalho, né? Nos nossos trabalhos de divulgação doutrinária e tudo isso. Então, rogando que a paz de Jesus possa estar em nossos corações, vamos iniciar as nossas considerações a respeito do capítulo Notícias do Plano, em que André Luiz está ali dialogando ainda com Lísias, muito curioso e muito interessado em conhecer as notícias lá a respeito da administração da colônia Nosso Lar. E Ulisses diz para ele: olha, você terá a ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, porque, conforme vê, os ministérios de Nosso Lar são enormes células de trabalho ativo. Aí diz uma coisa muito interessante aqui agora, que porque nem mesmo alguns dias de estudo oferecem a possibilidade de uma visão detalhada de um só dos ministérios. Quer dizer, para um estudioso que quer se aprofundar no conhecimento do funcionamento das instituições da colônia Nosso Lar, alguns dias de estudo ainda não são suficientes para conhecer apenas um dos ministérios. Tamanha, né, a complexidade dos trabalhos que estão aí realizados. Mas diz ele também mais que não lhe faltará oportunidade, porque ainda que não me seja possível acompanhá-lo, Clarence tem poderes para obter ingresso fácil em qualquer dependência de Nosso Lar. Voltamos ao ponto de passagem do aeróbus, que é uma condução que é interessante, que é uma condução como se fosse um ônibus comprido, mas ele eleva no ar e se desloca no ar, né? Como se tivesse um trabalho de verdadeira levitação no ar. Hoje em dia nós temos aí os trens, né, que têm grandes ímãs e que eles não tocam os trilhos, eles são mantidos em campos eletromagnéticos dos ímãs, né? No caso, o aeróbus ele viaja a uma certa altura do chão. Aí, agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Então, como o André Luiz tinha essa curiosidade, ele sempre foi assim, muita curiosidade natural de conhecer, de esclarecer, de aprender. Então, agora volta a perguntar para o Lísias, né? Você poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Ao que André Luiz responde: não, de modo algum. Lísias responde, desculpe, Lísias responde: de modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições de nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem, pela grandeza dos fins que devem atingir. Importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão evolutiva. Todas as experiências de grupo diversificam-se naturalmente entre si,
E nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo os nossos arquivos, muitas vezes, aqueles que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados, trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. A pergunta de André Luiz sobre se as colônias demais são idênticas, é claro que Ulisses respondeu com bastante lógica, né? Bastante de forma racional, porque as colônias diferem, elas podem ter uma base de organização, tudo bem, mas elas diferem entre si pelas peculiaridades de cada uma delas, pelas finalidades, pelos enormes grupos de espíritos que lá trabalham, pelos seus administradores principais, os seus organizadores, é como as grandes cidades da Terra, né? Nós observarmos, cara, as cidades, cada uma tem as suas peculiaridades próprias. É claro que as cidades, em conjunto, elas têm uma base de formação, né, na constituição das ruas, do sistema de esgoto, de abastecimento d'água, de distribuição de energia elétrica, o conjunto das instituições que uma cidade tem que ter, tudo bem, mas isso é uma base. Agora, a forma como isso vai ser feito, os detalhes, né, cada cidade vai desenvolver-se à sua maneira, isso é natural. Partiu daqui, diz o Lídias para ele, partiu daqui a interessante formação. Não, agora o próprio André Luiz, curioso, pergunta ao Lídias novamente. Partiu daqui a interessante formação de ministérios, ao que o Lídias responde. Sim, né? Os missionários da criação de nosso lar, aqueles primeiros espíritos elevados que se uniram para criar a colônia, eles visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos são vizinhas. E aqui encontraram a divisão por departamentos. Então, Alvorada Nova é uma colônia mais antiga ainda do que nosso lar, e é relativamente vizinha de nosso lar. E os espíritos organizadores, né, que estavam planejadores da colônia, visitaram Alvorada Nova e viram lá que todas as instituições estavam distribuídas por departamentos. Mas eles adotaram o processo da divisão dos trabalhos, porém, com o nome de ministério. O ministério é a seção do serviço regenerador. Depois, o nosso governador atual conseguiu a elevação e passou o departamento de regeneração para o Ministério da Regeneração, ficando, portanto, 6 ministérios em nosso lar. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. É a forma que os organizadores do nosso lar acharam interessante fazer com as divisões dos trabalhos em ministérios, e cada ministério com 12 ministros, totalizando 72 ministros. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu Lídias, atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa naquilo que concerne a ordem e a hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Porque lá em nosso lar, como no mundo espiritual organizado, o valor é da ordem e da hierarquia. Então, são os valores intelectuais e morais que prevalecem, ou seja, a competência, né, e a evolução moral. A competência é o conhecimento, e a evolução moral é a posição em que o espírito se encontra na escada evolutiva, e essa hierarquia entre eles é uma hierarquia moral. Claro que o conhecimento é importante, a responsabilidade, a ordem, mas a hierarquia principal é a moral, porque se um espírito é moralmente superior ao outro, o outro se sente devedor daquele que tem uma ordem moral elevada. Ele segue os conselhos daquele que moralmente é mais elevado. Entenderam? Então, mais nesse sentido que ele está colocando aqui. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos
no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para as atividades de aperfeiçoamento. Vejam, né, esse cuidado com a ordem, a hierarquia, que o Lisa lembra para André Luiz, olha, nos últimos 10 anos, somente 4 irmãos conseguiram ascender à condição de participarem desse Ministério da União Divina, de trabalharem nesse ministério. Não estou dizendo que eles são ministros, não. Estou dizendo que eles evoluíram dentro do nosso lar a ponto de conquistarem a posição de trabalharem dentro do ministério mais elevado da colônia. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito com o correr do tempo, então são admitidos aos trabalhos do auxílio, da comunicação e do esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação. E raríssimos, olha bem a palavra, né? Raríssimos, em cada 10 anos, aqueles que alcançam a intimidade nos trabalhos do Ministério da União Divina. Então, ele estava dizendo que os espíritos que são admitidos na colônia, eles podem, às vezes, ser admitidos em níveis, evidentemente, mais inferiores de trabalho, na regeneração, eles podem conquistar a possibilidade de trabalhar no auxílio, e, dependendo de como ele vai revelar as suas aptidões, ele pode ir para a comunicação ou para o esclarecimento, dependendo, então, dos conhecimentos, da dedicação, né, que o espírito estiver buscando o seu próprio aprimoramento e ajudando aos seus irmãos com os quais ele trabalha. Pois bem, e não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, ainda faz uma brincadeira aqui, né? Onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Quer dizer que na esfera do globo é natural, né? O encarnado entende que a pessoa desencarnou, morreu, ele vai virar como se fosse um fantasma, ou seja, não tem a menor ideia do que aquela pessoa vai fazer após a morte. Não sabe da organização da vida espiritual após a morte. Então, pensa simplesmente que morreu é uma alma penada, é um fantasma. Isso é uma brincadeira que ele fez aqui. Mas, na verdade, ele diz assim: vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Então, ele está falando dos resultados das ações que os espíritos realizam, né? Quer dizer, olha só a palavra, né? Vivemos em círculo de demonstrações ativas. O que é demonstrar ativamente uma coisa? É a dedicação que aquele indivíduo tem ao trabalho, o quanto que ele está se aprimorando naquilo que ele faz, o carinho que ele se dedica às suas tarefas, né? O esforço que ele faz em ampliar os seus conhecimentos e também moralmente, onde se esforça para galgar melhores posições nos valores morais das leis divinas, enfim, é a luta de cada um no seu próprio progresso e ao mesmo tempo que ele está trabalhando em benefício dos outros. Então, isso é da lei. Diz aqui, as tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos muito pesados. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério do Esclarecimento, né, pela própria finalidade, né, dessa instituição de esclarecer, ele naturalmente exige um grande conhecimento intelectual também, né? Aí ele continua dizendo que o Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. E as atividades da união divina
requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Naturalmente, são espíritos de grande elevação e que compreendem, né, a ação do amor universal estabelecida como lei em todo o universo por Deus. Então, é a sincera aplicação do amor universal. Agora ele vai falar do governador, né? A governadoria, por sua vez, é uma sede muito movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, distribuição de energias elétricas. É claro que, paralelamente, não é exatamente a nossa distribuição terrena de energia elétrica. Naturalmente, a eletricidade, o eletromagnetismo tem outras aplicações, mas o fato isso existe lá e tem que ser distribuído. O trânsito, o transporte de várias mercadorias, vários objetos, o que for, e rigorosamente, né? Olha só, aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados do que os outros. E vamos recordar que somente na governadoria existem pelo menos, ele fala até mais de 3.000 funcionários ligados ao setor da governadoria, porque muitos são os serviços ali realizados. A lei do trabalho, porém, é rigorosamente cumprida. Claro, se alguns descansam, outros estão trabalhando, e tem todo um planejamento do trabalho de cada um, né? A questão das as escalas de trabalho, tudo isso é muito bem visto e obedecido. Né? No que concerne ao repouso, a única exceção na colônia é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca neste terreno. Interessante. Ele trabalha direto, ele não se dá, né, ao descanso. Naturalmente, grande elevação espiritual que ele tem, ele não sente essa necessidade do descanso propriamente dito. Né? Mas, enfim, mas nunca se ausenta ele do palácio? Pergunta André Luiz, sobre o governador. Né? Somente nas ocasiões que o bem público o exige, a não ser em obediência. Muito interessante essa resposta dele aqui. Né? A não ser em obediência a esse imperativo, quer dizer, a exigência do bem público para ele abandonar o palácio, o governador vai também, semanalmente, ao Ministério da Regeneração, que é aquele que representa a zona de nosso lar onde há maior número de perturbações, dado a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral, é onde existe maior número de sofredores em atendimento. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidos. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, olha só, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para, nestes momentos, então, cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho e dando uma orientação mais apropriada pela grande experiência que ele tem resolvendo casos complexos. Neste mistério, priva-se, às vezes, de alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. Olha como esse espírito é valoroso, atendendo realmente, né, o amai-vos uns aos outros, pregado por Jesus, porque ele não se dá ao descanso e no domingo ainda vai semanalmente visitar os sofredores do Ministério da Regeneração. Deixaram-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Ele ainda estava ligado ao setor hospitalar. Deixaram em plena via pública, ouviam-se, tal qual observar a saúde, bela saída, belas melodias. Na via pública, música ambiente nas vias públicas. Interessante. Belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lises explicou fraternalmente: estas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar.
ambiente de trabalho com músicas. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem este estímulo de alegria. Claro que é uma música espiritualizada, uma música mais sublimada, mas que dá um prazer da pessoa ouvir. Há determinadas peças musicais que a gente ouve e a gente se sente feliz de ouvir aquela peça musical, não é verdade? Nesse íntere, porém, chegáramos à portaria. E a portaria lá do setor hospitalar, onde ele estava ainda em tratamento. Né? Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou: Irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para um serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Quer dizer, neste capítulo, nós observamos que André Luiz obteve de Lísias várias informações a respeito da organização da colônia, dos serviços administrativos, da organização dos ministérios, por ocasião dos estudos todos, dos trabalhos todos que foram desempenhados por espíritos nobres para criar nosso lar. Eles visitaram outras colônias para ver o funcionamento delas, cada uma com a sua peculiaridade. E desses modelos visitados, eles tiraram um modelo próprio para criar a colônia de Nosso Lar, que nessa época que as obras iniciais de André Luiz foram produzidas, nos foi informado aqui em Nosso Lar que havia lá pelo menos 1 milhão de habitantes. Certamente que hoje nós estamos falando de 80 anos depois, né, da publicação aqui de Nosso Lar, certamente haverá mais habitantes na colônia de Nosso Lar. E André Luiz, muito feliz por todas essas informações, ele conclui o capítulo convidando-nos à meditação sobre a grandeza do trabalho com Cristo, porque todos lá trabalham com os corações voltados para as realizações do Evangelho com Jesus, ou seja, preocupam-se eles com o irmão que necessita do amparo, do atendimento, e todos os trabalhos são direcionados ao bem de quem está lá e ao bem da humanidade em geral. Lembrando-nos que encerra os comentários com a música ambiente. Em outra parte do livro também fala, quer dizer, os habitantes do nosso lar, ao percorrerem as grandes avenidas da colônia, estão ouvindo uma música sublimada. Isso traz uma alegria muito grande para o coração deles. E, sobretudo, nos setores de trabalho, as músicas estão presentes para trazer alegria e veneração e respeito aos trabalhadores desta colônia bendita. Então, desejamos, com esses comentários, encerrar, né, o estudo deste capítulo e rogamos que Jesus traga muita paz aos lares, aos corações de todos vocês com quem estamos sintonizados hoje. Abraço a todos.